Olá, pessoal que está entrando, tudo bem com vocês? Eu vejo ali a Ju, a pastora. A gente está aqui fazendo os primeiros testezinhos de áudio para essa que vai ser a primeira live do movimento das mulheres que se importam. Eu estou vendo o pessoal ali entrando, então a gente vai dar um tempinho só, né, para que as pessoas comecem a entrar, para que a nossa convidada chegue também, né, a Maria Cristina, para a gente começar esse que vai ser o nosso bate-papo de hoje, o primeiro bate-papo do movimento Mulheres que se Importam. Eu já vou falar um pouquinho sobre o que é o movimento, é a nossa estreia, né? Então, vocês nos perdoem aqui se a gente tiver com algum probleminha técnico, né? É tudo de primeira viagem, gente. Deixa eu enviar aqui o convite para nossa convidada de hoje, a nossa entrevistada de hoje. Vamos esperar um pouquinho ela entrar. Bom, para quem já entrou aí, né? Oi, oi, a Eliana, tô vendo ali, a pastora Mari, Paula, a Mônica. Obrigada, Mônica, pelo incentivo. Recebi tua mensagem com carinho agora há pouco, que bom, fiquei bem feliz. Pessoal, vocês podem sinalizar se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, se de repente não tá batendo aqui o microfone e aí fica aquele chiado. Aí se for melhor eu tiro. Obrigada, Joelma. Gente, eu tô me sentindo a mediadora de lives. Aqui a gente está sempre acostumado a assistir as lives, né? E dificilmente participar ou mediar, para mim está sendo uma experiência bem legal. Tá ouvindo, né, Maria Cristina? Maria Cristina, já enviei um, um convite ali para você. Veja lá se você consegue aceitar. Ah, que legal. Estão me dizendo aqui que o som tá ótimo, tá legal, muito bom. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês, né, o que é o movimento das mulheres que se importam. Primeiro, um movimento de mulheres que se importam. Mas com o que a gente se importa, né? A gente se importa principalmente com tudo que está acontecendo, né, na nossa sociedade hoje. Então, o movimento das mulheres que se importam é um movimento. Eu vou tirar um porque está parecendo que eu estou meio surda. É um movimento formado por mulheres cristãs, é um movimento suprapartidário, né, independente de partidos políticos. Nós não estamos aqui, né, para fazer politicagem, né, não estamos aqui para defender esse ou aquele partido, mas, acima de tudo, para defender os valores cristãos, né? Então, nós somos aí uma rede com mais de uma centena de mulheres ativas, né, que estão engajadas, né, numa luta para... Aí, a Cristina está entrando ali. Imprimir, né, na sociedade, fazer valer, fazer com que os valores do reino, né, sejam estabelecidos na nossa sociedade. E nós somos mulheres, né, cristãs acima de tudo, né, então evangélicas, católicas, que se uniram, né, procuramos deixar aquilo que as nossas diferenças de lado, focar naquilo que nos une, né? Que é o senhorio de Jesus Cristo, que é estabelecer o reino de Deus na terra e lutar, né? Lutar para que os valores da família, os valores conservadores, eles sejam estabelecidos na nossa sociedade. Olha lá, vamos dar, né, as boas-vindas para a doutora Maria Cristina. Oi, Maria Cristina. Como vai, Joyce? Tudo bem? Tá bom o som? Tudo bem? Tá ótimo o som, dá para ouvir sim. Uhum. Tá bem. Hoje a gente, então, tem o prazer de receber, né, a doutora Maria Cristina nessa, que é a nossa primeira live do movimento. Como eu falei para as primeiras pessoas que entraram aqui, né, tô me sentindo muito honrada de participar, muito honrada de fazer essa mediação dessa primeira live, né, vai ser uma sequência de várias outras, mas eu também sou membro do Movimento Mulheres que se Importam, eu sou jornalista, e faço parte
da Comissão de Comunicação do Movimento das Mulheres que se Importam. Então, hoje a gente vai bater um papo com a doutora Maria Cristina sobre essa visão, né, de política e cristianismo. É onde, né, que o crente pode se envolver em política? É onde que é correto? Né? O crente deve se envolver em política ou não? Então, hoje a gente vai estabelecer aqui, né, os fundamentos, algumas bases para que a gente possa, na sequência, em outras lives que vão acontecer, começar a desenvolver esse assunto. A gente acredita que, né, trazendo informação, conhecimento, a gente pode começar a construir, né, nossos valores, começar de uma forma consciente, inteligente, né, bem fundamentada, a fazer frente, né, a essas políticas públicas que nós temos visto, né, hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, quantas leis, quantas coisas estão sendo aprovadas, estão tentando ser aprovadas, né, que ferem, que vão diretamente, né, contra os valores que nós cremos. Então, nós acreditamos que nós podemos nos importar e também fazer a diferença. Agora eu vou deixar a doutora Maria Cristina, né, se apresentar, falar um pouquinho também da atuação dela. A doutora Maria Cristina já fez parte também do Mulheres que se Importam na assessoria jurídica, não é isso, doutora Maria Cristina? Sim. Então, boa noite, Joyce, boa noite a todas, a todos que estão vamos dizer, se inserindo nesse grupo agora para essa conversa. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Fiz parte, sim, do movimento, sou simpatizante, me afastei por conta de outros compromissos profissionais. E só para falar um pouquinho, né, a meu respeito, eu tenho formação em serviço social, tenho formação em direito, e eu trabalhei muito tempo com adolescente autor de ato infracional no Tribunal de Justiça como assistente social, e eu pensei comigo, o que mais eu posso fazer? De que forma eu posso contribuir de uma forma mais... De que forma eu posso contribuir assim, mais integralmente, de uma forma mais intensa com relação a esses adolescentes? Aí eu resolvi fazer direito. E fui fazer direito e voltei depois de formada, depois do exame de ordem, eu voltei para a mesma vara, só que daí não como servidora pública, voltei como advogada para fazer a defesa desses adolescentes autores de ato infracional, e sempre me envolvi nessa demanda, minha vida profissional toda na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E eu me senti assim, mais ou menos, quando eu li aquele versículo, até esses dias conversando com a Eliana, né, que preside o movimento, uma das pessoas que presidem o movimento, um versículo em Isaías 32:9: levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E eu pensei, será que eu estou sossegada? Mas eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me envolvido tanto. Eu fiz esse curso, depois fui fazer outro, voltei para uma defesa aí técnica, mas eu estava voltada aqui às minhas questões. Vida profissional, vida familiar, a vida, vamos dizer, os compromissos com a comunidade, com a igreja, enfim, família. Mas o que eu estava fazendo? Como é que estava a minha visão macro? Enquanto eu estava envolvida no meu, vamos dizer assim, quase que numa bolha, o que estava acontecendo na sociedade? Os valores que eu prezo estavam sendo pouco a pouco desconsiderados. As bases do cristianismo sendo solapadas. Aí eu percebi realmente, e nesse aspecto, sim, eu estava sossegada. E tem outro versículo que é, vamos dizer assim, o texto áureo do movimento, que está em Esther 4:14b, que foi conversado também hoje, né? Será que não foi para um momento como esse que chegaste? Eu vou parar no chegaste, porque foi falado, o tio da Rainha Esther falou para ela, chegaste ao reino, mas será que não foi para esse movimento que Joyce, que Cristina, que Eliana, que Mônica, que Maria, que Paulo, que estão aqui agora? Nós estamos aqui para fazer a diferença na nossa sociedade. Amém, é isso mesmo, é isso que nós cremos, né? E um dos nossos objetivos também, né, com um dos focos, né, do Mulheres que se Importam, é justamente esse, né? Provocar nas mulheres aquilo que tem incomodado o nosso coração, né? Nos sentir incomodadas, né, em relação a esses assuntos
é importante, né? Porque é isso que mexe conosco e nos faz andar em direção a alguma transformação. Eu acho que é muito importante, né? A gente trazer essa provocação daquilo que nos incomodou. E eu acredito que todas as mulheres que fazem parte desse movimento, as pessoas que entraram para assistir essa live, né? A gente foi convidando ali as pessoas. Então, você que está aí, eu acredito que algo te incomoda também, né? Então, eu também creio muito, isso é algo que fala ao meu coração, né? Quando fui convidada a participar do movimento, falei, puxa, isso queima no meu coração também, né? Muitas vezes a gente está aqui do outro lado da telinha, vendo na TV as coisas que acontecem, nos sentir incomodados, e o que é que eu posso fazer? Muitas vezes o Uhum. cristão tem isso, a gente como cristão tem isso, né? Eu como pessoa, enfim, eu não posso fazer nada daqui do meu lugar, né? Eu sou É, muito pequeno, eu sou incapaz, né? Mas Jesus nos chama a andarmos em unidade e juntos nós podemos fazer, né? Muitas vezes a gente pensa também aqui, né, como cristão, a gente precisa ganhar pessoas para Jesus, né? Jesus, quando ele, né, subiu aos céus, ele deixou uma comissão, vão, façam discípulos, e muitas vezes a gente acha que o evangelho para aí, né? E ele não para aí. Nós somos chamados a viver o evangelho do reino, e isso também, né, além da salvação, que né, o evangelho da salvação, que é algo maravilhoso, mas nós também somos chamados, né, a instituir o reino de Deus na terra. E eu gostaria da gente começar esse nosso bate-papo, então, começar a falar sobre isso, né? Nós, como cristãos, né, Maria Cristina, a gente pode, a gente deve se envolver em política, não deve? Até que ponto isso pode comprometer a nossa fé? Não compromete? Né? A gente gostaria que você nos elucidasse, né, com toda a tua experiência, né, no ramo jurídico, na tua experiência trabalhando, né, na assistência social também. Trouxe um pouquinho da tua experiência para que hoje a gente comece a desenvolver as bases para aquilo que a gente quer fazer para frente aí nas próximas lives. as próximas lives. Antes da gente falar até que ponto o cristão deve ou não se envolver e se compromete ou não a sua fé, como é essa questão, o que é política? Muito genérico. O que é política? É fácil a gente olhar e dizer, não, aquele partido, aquele deputado, aquele senador, aquele vereador ou vereadora, enfim. Mas o que é política? A política é a ciência ou a arte de governar. E quem não governa? A mãe governa o pai, eles governam a sua casa. Todo relacionamento interpessoal tem uma estrutura de poder, de ordem, de organização. Né? O ser Sim, humano ele é um político. Né? Então, vejam, a primeira pessoa a falar sobre política, onde que nasceu o termo, né? A política como arte? Surgiu na Grécia com Platão, depois Aristóteles também, né, discorreu sobre a organização do Estado. Então, vejam, isso 300 e tantos anos antes de Cristo. Eu até, aqui não tem como mostrar, mas já tem uma colinha aqui, né? Mas vejam só, a organização do Estado segundo Aristóteles. Monarquia, aristocracia e democracia. O que é a monarquia? É o poder centrado, nós sabemos, numa pessoa. Mas se houver exagero, se houver abuso de poder, de autoridade, vai se tornar o quê? Tirania. Quanto à aristocracia, que é um poder centrado num grupo, se houver um desvirtuamento, ela vai acabar se tornando uma oligarquia, ou seja, a defesa do interesse de um grupo. E a democracia, que é o poder do povo pelo povo para o povo, né? Que é o poder centrado na maioria. Se houver desvirtuamento, ele vai se transformar numa demagogia, interesse de uma ideologia. Né? Então, o bom governo ele deve se pautar no que deve buscar o quê? Deve buscar o bem comum, o interesse, né? O interesse público, o interesse da coletividade. E é isso que nós temos visto no nosso dia a dia? É isso que nós temos visto no Brasil? Será que nós temos visto nós estamos numa democracia que ela tem, vamos dizer assim, muito assim, genericamente, muito rapidamente, três formas. Existe a democracia direta, a democracia indireta e depois temos também a democracia participativa. Num país como o Brasil, por exemplo, é impossível a democracia direta, o povo participar diretamente das decisões, pela complexidade e pela dimensão do nosso país, isso é impossível. Mas a nossa democracia é indireta, nós escolhemos representantes. Mas eles estão nos representando?
né? E outra coisa, mas nós temos um outro aspecto. A nossa Constituição, ela prevê a democracia participativa. E quando se dá a democracia participativa, como ela se dá? Por meio dos conselhos dos direitos. Então, isso nós vamos abordar um pouquinho mais adiante, e depois, numa live, futuramente, vai ser falado especificamente sobre o assunto. Mas só para que a Ótimo. gente possa situar o panorama. Nós somos uma democracia, nós somos uma democracia indireta, mas que também prevê, o nosso texto constitucional prevê a democracia participativa. E prevê também a possibilidade de controle social, né? Que se dá por meio dos conselhos, né? E também nós temos a possibilidade, a existência no que se refere à criança e adolescente, nós temos o conselho tutelar, que é formada por pessoas da sociedade civil, que são eleitas pela sociedade civil. E depois, mais adiante, a gente vai falar sobre essa questão, só para pensar. Tá, se fosse perguntar aqui, quem dessas pessoas que estão assistindo aqui, que estão participando, quem aqui votou para o Conselho Tutelar? Quem votou no ano passado para o Conselho Tutelar? Uau, Então, difícil, né? Muitas vezes a gente não lembra nem quem votou lá, né, para nos representar. É muito interessante você colocar isso, porque normalmente a gente não se atenta, né? Não consegue nem distinguir direitinho o conceito da democracia, por exemplo, política, né? exatamente. E se a gente for observar, não, mas eu não tenho, na minha família não tem criança e não tem adolescente. Logo, o que tenho eu a ver com o Conselho Não é Tutelar? algo que pertence a mim, e não é assim, né? Aí é que está a necessidade de nós sairmos dessa bolha que eu falei, dessa redoma, dizer, não, não tem a ver com a minha realidade sócio-familiar, mas tem a ver com a realidade da sociedade mais ampla. Eu tenho que votar em pessoas que sejam dignas de credibilidade e que vão defender as nossas crianças e os nossos adolescentes, as crianças do nosso município, e Sim. que tenham valores, que tenham é, como que eu posso dizer, que tenham idoneidade. Sim, olha só que legal, a gente tem participações aqui de pessoas dizendo, olha, eu votei também. Então, que bom, Ah, né? fico mais animada. Olha aí, ó, se não anima, não é mesmo? Anima sim. Então, essa questão, essas questões, nós temos que sair do nosso círculo limitado de interesses e pensar, porque o que a oração do Pai Nosso diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Tua vontade, assim na terra como no céu. como no céu. Ora, nós cristãos, cristãos no modo geral, católicos e evangélicos, né? Sim, Enfim, somos cristãos. nós cremos assim, nós somos cidadãos dos céus. Nós vamos para Canaã celestial, nós vamos ser salvos, nós vamos viver eternamente com Deus. Legal, eu creio nisso e espero isso. Só que, enquanto isso, o que eu estou fazendo para ser sal, para ser luz na sociedade? O sal muda a realidade dos entornos. Eu estou mudando a realidade dos meus entornos? Eu estou mudando a realidade da minha cidade? Eu estou fazendo alguma coisa em prol da sociedade? Só um outro parênteses, eu faço parte de uma ONG, de uma organização da sociedade civil, que se chama Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. Qual é o foco desse instituto? O foco desse instituto é orientar, é formar e informar sobre o uso consciente, o uso responsável das tecnologias de informação, principalmente por crianças e adolescentes. Ora, se eu tenho informação na área da infância, fui convidada, tive a honra de ser convidada a participar, estou participando. Por quê? Porque eu posso fazer alguma coisa em prol de. Então, por isso que eu estou falando isso, não para quê? Para que sirva de estímulo, para que outras pessoas digam, não, mas eu não tenho esse curso, eu não fiz tal curso, ou eu tenho. Mas você tem experiências que eu não tenho. Eu não tenho experiência em jornalismo, eu não tenho experiência em comunicação, eu não tenho experiência em medicina, mas Sim, aquele talento que Deus me deu, era eu tenho que desenterrar, multiplicar e apresentar. Era isso mesmo que eu ia falar. Isso tem a ver, né? Isso fala de usarmos os nossos talentos, né? De não enterrarmos, né? Quando o Senhor voltar e dizer, e o que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Eu Sim. acho muito importante a gente, né? Fazer essa renovação de mente, como fala lá em Romanos, né? Vamos renovar nossa mente. Ok, uma vez que partimos do princípio, então, que sabemos que precisamos fazer alguma coisa, sair, né? Dar um start. Vamos aprender, então, como faz isso, não é verdade? E às vezes falta só um empurrãozinho, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação. Muito feliz com a tua participação aqui hoje.
Ai, obrigada, obrigada. Igualmente, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. E a gente também pensa assim, poxa, nos situações, vamos dizer, nos países em que o voto não é obrigatório, se aqui o voto não fosse obrigatório, ah, não, o Exato. cristão tem que pensar nas questões celestiais, nas questões espirituais, e não precisa votar. Deus dirigirá os destinos da nação. Ora, se Deus dirigisse os destinos da nação, claro que ele dirige, mas se ele não precisasse de nós, ele não nos daria capacidade, não nos daria inteligência, não nos habilitaria para isso. Então, ele É, não e fala. outra coisa, a gente está, né, nós estamos organizados em sociedade, né? Temos ali autoridades, podemos eleger autoridades, é um modelo que Deus criou, né? E ele criou isso lá atrás já, desde Moisés. Moisés também organizou um sistema social, não foi assim? Foi bem isso. É interessante que se nós formos olhar, tá, mas, poxa, o que tem tantos problemas urgentes, atuais, que precisam ser discutidos, estão falando em Moisés? Sim, porque nós temos que ver, e eu acho que é um estímulo para nós cristãos. Por quê? Porque Moisés, nossa cultura é judaico-cristã. Então nós temos que Uhum. conhecer o Velho Testamento. Tá? Os rituais, etc., da lei, eles caíram, mas os valores permanecem, eles são eternos. Né? Exatamente. E E foram nós precisamos. renovados por Jesus lá no Sermão do Monte, né? A lei, ela foi colocado graça ali em cima, mas os valores não mudaram. Não mudaram. Então, o que aconteceu com Moisés? Moisés é uma pessoa que, olha, eu admiro por demais, porque ele simplesmente, quer dizer, simplesmente, ele, veja a complexidade da coisa, saiu com o povo do Egito. Tá? Quantas pessoas havia, aproximadamente? Até tem um livro da Landa Cope, que eu aconselho que as pessoas que não leram ainda Isso, leiam, muito bom. Template Social do Antigo Testamento, redescobrindo princípios de Deus para discipular as nações, o que ela coloca? Que ele teve que formar um governo. Ele teve que ensinar um povo que tinha sido escravo por mais de 300 anos. Quando a pessoa é escrava, ela só cumpre ordens. Como você faz para ensinar um povo que tinha sido escravo por tantos anos? Ensinar sobre como administrar uma nação que acabara de nascer. Teve que ensinar princípios de Deus sobre governo, economia, família, todas as áreas, cultura, etc. Ele esteve 40 anos no deserto andando com essas pessoas. Mas quantas pessoas eram? Era em torno de 600 mil homens. Ora, 600 mil homens, se somarem as mulheres e as crianças, girava em torno de 2 Maravilha. milhões e 700 mil judeus. Além É. disso, estrangeiros com eles. Então, a população estimada era de 3 milhões de pessoas. Hello, Moisés, 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Quantas Uau. toneladas de alimento? Quanta lenha para preparar alimento? Quantos litros de água eles consumiam? Como era a logística? Não sei. E o que acontece? Quais eram as características daquela multidão, que ainda não era só um povo? O que é que caracteriza um Estado? Povo, território e governo. Ali era um Exato. povo que não tinha território e estava aprendendo a ter um governo, para que eles viessem se tornar uma nação. A nação é anterior ao Estado, porque o Estado é a nação juridicamente estruturada. Agora, quais eram as características daquele povo de Israel? Eles não tinham escolas, não tinham governo, nem economia, nem terra, nem exército, nem indústria, nem agricultura, nem religião, tinham sido oprimidos, tinham sido submetidos a um tratamento subserviente e eles eram subdesenvolvidos. E no que eles se tornaram? Eles se tornaram uma nação próspera. Diz a Bíblia que a rainha de Sabá, 300 anos depois, foi visitar Salomão e falou: Uau, o que é isso? É mais do que eu tinha ouvido falar lá na minha terra sobre Israel, sobre o seu reino, sobre tudo. Então, vejam só, a finalidade do governo é servir, isso segundo Deuteronômio 9, 1 de 9 a 12, servir a população de uma nação, seja grande, seja a pessoa que compõe essa nação, seja uma pessoa grande, seja uma pessoa pequena. Deus viu a necessidade do povo e que o sistema em vigor não mais satisfazia. Aí ele inspirou Moisés a criar uma estrutura governamental e deu todas as diretrizes para Moisés.
Isso é muito lindo. Isso é lindo, né? Mesmo porque a gente sabe, ainda que ele tivesse ali amigos e servos fiéis, né? Nos braços direitos dele, a gente imagina que tinha muita confusão também, né, Maria Cristina? Ah, Como que ele lidava com toda aquela confusão? Olha, fulano pegou meu negócio, não, o outro pegou aqui também. Como dizem, né, na linguagem coloquial de hoje, era muita treta e confusão, não é mesmo? E eles tiveram que aprender a lidar com toda essa problemática. Precisou de uma organização, não foi? haja treta, haja Haja confusão. treta. Haja confusão. Primeiro Moisés ouvia todos, as pessoas faziam fila, ele julgava. Aí o que aconteceu? O Jetro, sogro dele, disse: espera aí, isso é humanamente impossível. Você tem que estruturar, você tem que escolher líderes entre 100, entre tantos, os casos mais complexos que sejam levados, sejam trazidos a você, né? Então, e outra coisa, uma das orientações dadas por Deus a Moisés foi a seguinte: quando chegou na hora de escolher os líderes das tribos, porque havia 12 tribos, né? Dos filhos de Jacó. Então, o que acontece? Isso a gente vê em Deuteronômio 1:13, que as diretrizes que Deus deu ao povo foram as seguintes: escolham pessoas da sua tribo que tenham caráter, sabedoria e reputação. Esse será o seu líder. Escolha esse como seu líder. Não foi Moisés, nem Miriam, nem Arão que sugeriram. Foi a população, foram os integrantes das tribos que escolheram seus representantes. Ora, nós hoje escolhemos pessoas que têm caráter, que têm sabedoria e que têm reputação, boa reputação, quando nós vamos votar e o candidato ele já foi político, ele já exerceu um cargo eletivo. Nós observamos qual foi a conduta dele, quais foram os projetos de lei que ele aprovou, e se não, que ele apresentou, mesmo que ele não tenha conseguido aprovação, mas quais foram as bandeiras pelas quais ele lutou? Nós fazemos isso ou nós escolhemos pessoas que nos trazem vantagens pessoais, ou para o nosso grupo, ou para a nossa igreja, para aquela nossa comunidade? Eu quero alguém que faça, que defenda os interesses da minha comunidade. É isso que nós queremos? Há igrejas que vão em busca do político para pedir ajuda para a sua instituição. Poucos vão oferecer o seu apoio ao político eleito. Você É quer ser verdade. ouvido? Você precisa de uma oração? Você precisa de um aconselhamento? Enfim, estou à sua disposição para aquilo que se fizer necessário. Então, nós temos que repensar, porque muitas vezes é muito fácil nós ficarmos assistindo uma live, assistindo um jornal e criticando o presidente, o ministro, criticando, enfim, o prefeito, ou criticando. Mas, espera aí, se nós estivéssemos no lugar dele, nós faríamos isso? Como nós agiríamos? O que nós estamos fazendo? Claro, se as decisões não estão em conformidade com os nossos valores, é claro que nós vamos criticar e vamos nos posicionar e vamos reivindicar. Porque existe o É, seguinte: segundo a Bíblia, a igreja, enquanto organização civil, ela está submetida ao Estado? Sim, ela está. Por quê? Porque em Romanos 13, de 1 a 7, diz que as autoridades constituídas, elas foram constituídas por quem? Por Deus. E quem desobedece às autoridades está desobedecendo a Deus. Então, se eu pegar só esse versículo, se chegar alguém e disser: agora vem uma lei pró-aborto, nós somos contra o aborto. Ah, não, mas a autoridade, ele foi eleito, então eu vou apoiar. Não, eu respeito, existe submissão, sim, desde que não vá contra os meus valores, desde que não vá exato. contra aquilo que Deus determina, os nossos valores cristãos. O que foi que Pedro disse para o sumo sacerdote, acho que se não me engano foi no Sinédrio: convém ouvir a vocês ou a Deus? Se Exatamente. aquilo confronto, está confrontando, está havendo um choque de interesses, não, nós vamos nos manifestar contra. Por isso que, mesmo o movimento Mulheres que se Importam, quando foi a questão do aborto, foi feito um abaixo-assinado pelo Citizen Go, e nós nos posicionamos, fizemos um texto e mandamos divulgamos, e houve muitas Sim. adesões, porque nós somos contra. Então, existe E, limite? Existe. existe. E Como eu pode acho muito legal.
você colocar isso, porque eu vejo também que é uma postura não só do cristão, mas também do brasileiro, né, que já está mudando. Eu acho que é o início, né, é o começo das mudanças. E é uma revolução, vamos dizer assim, graças ao advento da internet, né? Essa história do a gente só entra ali para reclamar. Eu vejo que de bem pouco tempo para cá, né, bem pouco mesmo, graças à internet, isso que a gente está podendo fazer aqui, uma live, discutir, convidar pessoas, essa postura está mudando, né? A gente viu o ano passado todo as pessoas falando, olha, ninguém sabe mais a escalação do time de futebol, mas a gente sabe como é que está a escalação lá do ministério, os ministros, quem são. Então eu vejo que é um movimento assim de retomada. A gente está começando a mudar, né, a renovar a mente para prestar atenção mesmo nas esferas públicas. E eu vejo que há um longo caminho pela frente, mas assim o start, né, nós já começamos. E sair, mesmo que reclame, né, mesmo que entre ali ainda para dar uma reclamada, isso não pode, mas a gente não pode ficar naquele discurso raso, né? Então saber, né, conhecer a história, saber as origens da história, como se isso que você estava falando, né, fundamentando, como que Moisés fez lá atrás, para que a gente possa estabelecer um rumo, estabelecer onde a gente quer chegar e trazer fundamento sólido dos valores, né, pelos quais nós acreditamos, isso é muito importante, principalmente, né, numa sociedade que a gente tem hoje, esse advento maravilhoso da internet, que funciona muitas vezes, né, funciona para o bem, se a gente souber utilizar, mas também funciona para o mal. Muitas pessoas entram ali, criticam, e muitas vezes, esse é um problema que eu vejo, né, nosso cristão, muitas vezes por medo de se posicionar, ou por não saber, né, a forma correta de se posicionar, a gente se esconde. Né? Eu lembro de uma passagem ainda no início, lá, né, quando existem as batalhas, e numa guerra, Moisés está lá enquanto, né, ele permanece com o cajado, né, em pé, o povo está prevalecendo, né, e quando ele esmorece, né, não tem os amigos lá para, né, sustentar, o povo esmorece. Então eu vejo que esse é um papel muito importante nosso, né, como que a gente ajuda Moisés a segurar esse cajado, né, se informando, se atualizando. Oi? E além disso, além de ter Josué e agora me esqueci quem estava segurando o outro braço de Moisés, não, não era Josué. Enquanto dois estavam segurando os braços de Eu também não Moisés, lembro os nomes, para não falar. Josué estava no campo de batalha. Havia um exército lutando. E quando baixavam os braços, o povo, a guerra, o povo perdia quando o povo Exatamente. vencia. Então, veja só, existia toda uma estrutura naquela batalha. Então, existe a necessidade da retaguarda de oração, existe a necessidade também Arão daquilo. e Ur. Obrigada, Dinha. Obrigada. Arão e Obrigada. Ur. Obrigada. E Então, Ur. Arão. Mas tinha Josué liderando um exército, uma batalha gigantesca acontecendo, que durou muitas e muitas e muitas horas. Né? Então, veja, nós precisamos dessa estrutura, nós temos que ter essa visão. E agora, vejam só como Deus é tremendo. Se nós olharmos, isso eu aprendi com o pastor Rawlinson Rangel, eu não o conheço pessoalmente, mas eu assisti uma palestra, creio que há uns 3 anos, 4 anos, na Igreja Batista do Bacaxiri. E ele estava falando sobre cidadania, era um evento sobre cidadania, e na fala dele, ele trouxe algumas coisas que eu achei riquíssimas, e eu printei tirei foto daquela imagem, e até vou trazer para nós aqui. Ele fala, não, eu acabei de falar que a democracia surgiu na Grécia. Mas surgiu na Grécia? Surgiu antes. Oficialmente, pelo que a história registra, sim. Entretanto, Deus já previu a democracia no tempo de Moisés. Nós não acabamos de falar que eram escolhidas as pessoas, o povo escolhia os seus representantes, isso em 21 e 2, minto. A democracia, o Velho Testamento, a liberdade, nós vemos em Êxodo, porque ele fala sobre a questão dos escravos. Em João, depois, né, no Novo Testamento, só fazendo um paralelo, que a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Em Gálatas fala que não existe distinção, mulher, homem, livre, servo, né, escravo, não existe. Então, diante de Deus, Deus visa o quê? A liberdade.
Aí sim, aquela questão da eleição dos representantes que eu falei em Êxodo, perdão, é Deuteronômio, 1 de 12 a 17, também em Êxodo tem outra referência. A questão do constitucionalismo está prevista em Êxodo. Existia uma lei escrita, um ordenamento jurídico que era seguido pelo povo. Então tinha regras políticas, regras jurídicas, né? Instâncias de juízo, nós vemos isso em Êxodo 18, de 21 a 23, descentralização, nós vemos em Números, divisão dos poderes. Em Isaías, Isaías fala sobre Deus como rei, como legislador e como sacerdote. Livre mercado, né? Então, vejam, isso tudo já estava previsto. Se alguém até do grupo puder achar Isaías 33, 22, é muito interessante nós lermos esse trecho. Então, vejam, a democracia já havia sido prevista por Deus muito tempo antes. Esse é o nosso Deus. Né? E se nós formos olhar também o governo na Bíblia, funções legislativas, executivas, judiciárias e militares estão ali amplamente descritas no Velho Testamento. Nós vemos eventos políticos em Josué, em Juízes, em Samuel. Nós vemos a história das pessoas que procuraram servir a Deus na política. Nós vemos quem? Neemias. O livro de Neemias é tremendo. Quantos anos os muros derribados? Em quantos dias ele construiu os muros? 52 dias, algo fantástico, né? Exatamente, nosso Deus. Olha, foi uma aula, né, gente? Eu não sei vocês aí, mas é uma aula. A gente tem argumento mais do que suficiente para entender que sim, né? Cristianismo e política está ali. Eu queria fazer uma provocação para você, Maria Cristina, né? Então, trazendo, né, depois desse contexto todo, né? De uma forma um pouco mais prática. Como que nós, cristãos, podemos começar esse nosso engajamento em política, né? Vamos fazer de conta que eu estou aqui, eu participo ali, vejo, assisto aos jornais, leio jornais, eu sei mais ou menos o que está acontecendo na política, eu me sinto impelida a fazer algo mais, a participar. O que você diria? Como que a gente pode começar esse caminho? O que nós podemos levar em conta é o seguinte: o Brasil, como eu falei, né, nós somos um país democrático, nós somos um país, um regime presidencialista. Então, o que a Constituição diz no artigo 1º, parágrafo único? O poder emana de quem? Emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quando se fala em democracia direta, há doutrinadores que entendem que a democracia direta ela é exercida pelo referendo, pelo plebiscito, por alguma, me fugiu agora, um projeto de lei, isso, um projeto de lei Uhum. por iniciativa popular. Outros dizem não, ela é semidireta, mas enfim, existem essas formas. Mas, independentemente disso, nós temos que ver que a nossa Constituição também estabelece, quando ela fala sobre a Seguridade Social, um dos tripés da Seguridade Social é a assistência social. A saúde, a assistência social e a previdência social, os três pés. Então, um dos tripés é a assistência. Uma das diretrizes das ações governamentais na área da assistência social é a participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, formulação de política e controle das ações. Né? Então, vejam, por exemplo, no Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, nós tivemos lá o privilégio de propor políticas. Foi feito todo um trabalho de convencimento, de articulações, etc., que acabou culminando em leis Ah, que estaduais. interessante. Então, isso Veja, que nós fazemos aqui também, enquanto movimento, é também uma oportunidade. Então, para quem entrou hoje, para quem quer fazer parte do movimento, já podemos considerar um primeiro passo, não? olha, podemos sim, porque o próprio movimento ele já é um espaço de participação política. Por quê? Porque o engajamento em movimentos sociais, eles são voltados aqui a determinadas causas que nos causam é bom, né? Causas que É nos ótimo. causam desconforto, inquietação. Nós temos que lutar por esta demanda.
nós temos, essa vai ser uma das bandeiras que nós vamos hastear, e nós vamos nos organizar para esse fim. Então, essa é uma forma de participação. Articulação em grupos de estudos. Esta live aqui, humildemente, né, vamos dizer, é um iniciozinho. De repente, pode ser um iniciozinho de um grupo de estudos. Eu sei que o movimento é organizado em comissões. Essas comissões temáticas estão estudando temas das suas áreas. Então, é uma forma de participação. Quanto mais sabemos, mais nós temos condições de atuar. Nós erramos porque não conhecemos. Outra forma, fiscalizar os parlamentares por meio de ouvidorias. Quem aqui vai a sessões na Câmara, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa? Quem acompanha um vereador especificamente? Ou discussões sobre uma determinada temática? São formas de participar. De repente... E é muito difícil isso, né? Porque a gente já tem um costume, um olhar um pouco pejorativo em relação a movimentos, em relação a ir nesses lugares. Eu mesma, né? Eu só ia quando eu estava fazendo assessoria de imprensa para alguém. Depois a gente acaba deixando para lá, confessando aqui em público, né? Mas eu acho que é muito importante isso que a gente está falando aqui, até você ter dito sobre as comissões que existem, né, dentro do movimento, para a gente ir desmistificando, tirando esse olhar ruim, às vezes meio... A gente olha, às vezes, por esse movimento, a gente, né, comentem aí se sou apenas eu, né? Mas a gente já meio que olha com um olhar de sindicato, né? Não quero isso. Não é isso, né? É um meio pelo qual a gente pode participar ativamente da sociedade e a gente, além de poder, a gente deve, né? Tenho mudado muito nos últimos anos, né, o meu olhar sobre esses movimentos e no tete-a-tete, na conversa ali mesmo com as pessoas, né? Eu acho que a gente pode fazer também muita diferença para mudar a visão das pessoas, porque são canais importantíssimos de entrada na sociedade, né? Importantíssimos. Veja, essa questão de abaixo-assinado, a questão de ir a audiências públicas, de estar nas audiências públicas. Veja só, eu não me lembro agora exatamente o ano, eu não trouxe aqui, mas tem um projeto de lei tramitando que está propondo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança e o adolescente têm autonomia. Tá? Eles têm autonomia. Então, por conta desta autonomia, só que é uma autonomia limitada, né? Por conta dessa autonomia, determinados políticos estavam propondo que os crianças e adolescentes pudessem fazer a sua opção por mudança no seu nome social, a questão de gênero. Por quê? Porque mesmo que os pais não concordassem, eles poderiam fazer essa mudança independentemente de cirurgia, independentemente representante, que seria um curador, para interferir, já que os interesses eram diversos entre o interesse dele e o interesse do pai e da mãe. Mas espera aí, que autonomia é essa? Isso é do interesse nosso, não é? Que a criança já está definida ou não? Existe essa questão ou não? Eu não posso dizer, porque eu não sou psicóloga, eu não sou médica, mas, de repente, essa questão de gênero, essa questão toda, pode ser discutida pelo grupo ligado à saúde, ligada à saúde, exatamente, né? Sim. Outra temática ligada à educação, então, e outra ligada à área jurídica. Então, aí a importância. Outra forma, o exercício do voto. Mas só o voto por si, eu votei, como diz você, mas em quem eu votei? Peraí, quem eu votei? Eu votei e daqui 4 anos, né, no máximo 2 anos, a gente vai votar de novo e a gente vê como que fica. Não, é importante a participação nesse intervalo de tempo, né? Eu acompanhei o meu candidato, por exemplo, eu acompanhei o meu candidato, como ele votou, meu deputado federal votou com relação a essa questão dos recursos para a educação. Como foi? Ele votou favorável ou desfavorável? Eu concordo ou discordo? Eu me manifestei lá nas redes sociais, na rede social dele, mandei um e-mail, alguma coisa, sim ou não? Outra coisa, eu posso me candidatar a um cargo eletivo se eu tiver perfil. Eu posso, audiências públicas nós já falamos, observar os portais de transparência, utilizar redes sociais e aplicativos. Nós estamos utilizando agora uma rede social para quê? Para esse debate, para essa conversa, né? Sugerir projetos de lei, como eu falei, fazer articulação com canais de participação do município, Câmara de Deputados, Senado Federal, fiscalizar os parlamentares por meio
das respectivas ouvidorias. Então, existem N formas. E quando a gente fala em Conselho dos Direitos, não, mas eu não tenho perfil, eu não sou, porque a sociedade civil organizada, que muitos deles que participam, eu não participo de nenhuma organização, mas espera aí, eu posso ir como ouvinte, eu posso acompanhar os debates, eu tenho direito à voz, eu posso não ter direito ao Sim. voto, não sou conselheira, mas eu tenho direito à voz, eu vou lá me manifestar. Isso é muito, muito importante. Quando nós tivemos, eu participei do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no período de 2000 e não me lembro agora, 2000 até 2016 eu participei. Eu participei uns 5 anos, de 2010 a 2011 a 2016, por aí. 2016 eu me desliguei. E eu me lembro que houve um debate lá no Conselho que era com relação a recursos para ONGs. Estava entendendo, o governo estadual estava entendendo que o direcionamento de recurso do fundo deveria ser feito de forma diversa. O que aconteceu? As instituições que eram beneficiadas com o recurso do FIA, muitas, o que elas fizeram? Elas lotaram, eu estava nessa reunião, eu ainda era representante da OAB no SEDECA, lotaram a sala de reunião e começaram a opinar e fazer pressão. Por quê? E argumentar. E foi construído, inclusive eu tive a oportunidade de fazer um parecer junto com advogados da área do terceiro setor, o nosso posicionamento a respeito. Então, essa é uma forma de participação, esse é um exemplo. Alguém que não é mas eu não sou da área da criança, mas é idosa, ou é da área do idoso, trabalha com idoso, com deficiente, seja lá com meio ambiente, direitos humanos, nós precisamos, porque se nós precisamos ter voz. Porque se E nós a nos gente calarmos, outras pessoas ocuparão esse espaço. exatamente, esse é o ponto. E a gente tem aí exemplos, né, recentes na história, que manifestações públicas, que movimentos populares, né, fazendo pressão, conseguiram impedir algumas pautas, conseguiram pelo menos barrar algumas votações que estavam sendo feitas ali, né, a nível nacional. Então, eu vejo que essa participação nossa, né, de cada dia, mesmo seja de uma forma simples, eu acho que existem várias esferas onde a gente pode atuar nisso, seja entrando num portal de transparência, seja, né, participando presencialmente, porque eu vejo que isso também pode ser mais difícil para algumas pessoas, mas a gente difundir esse conhecimento e pelo menos experimentar uma vez, né, entrar no portal de transparência, ver o que está acontecendo, já são ações que parecem que não, mas já podem fazer muita diferença, né? Quando a gente, no todo, né? Imagine que se eu tivesse começado, por exemplo, há 10 anos atrás, né, 5 anos atrás, né, a participar de uma forma mais efetiva, quantas pessoas eu podia, né, trazer junto comigo, quantas coisas, de repente, a gente não estaria vivendo hoje, mas a gente tem aquele costume de acordar quando vê uma notícia, né, estampada, olha, vão votar, amanhã vai entrar em votação aborto, né, e pode ser que passe, e aí a gente assusta e vai fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o poder, né, de movimentos como esse nosso, né? Nos articularmos, nos Veja só, mobilizarmos e nos o movimento conscientizarmos em organizado, de tempo. repente, por exemplo, isso, que tem formação em contabilidade, em administração, que entende de orçamento público, vou acompanhar o orçamento público. Existem tantas plataformas para isso. Aí começa a observar que no município, no estado, como é que está a destinação? Traz para o grupo, olha, uma demanda. Outro vê na área da educação, alguma coisa na área da educação que nós poderíamos contribuir. Olha a Base Nacional Comum Curricular, quanto tempo ficou disponível online para participações? Quantos cristãos participaram da elaboração, da discussão dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular? E por aí vai, Exato. só alguns exemplos. Né? Então, às Sim. vezes, a gente diz, vejam, olha, eu já ouvi isso. E falei inclusive, para um grupo de pessoas cristãs, numa reunião que nós tivemos. Porque eu falei assim, olha, estimulei a eleição, a votação no Conselho Tutelar. Vão votar, não é obrigatório, mas vão votar. Expliquei como era, cada um na sua regional, votem no Conselho Tutelar. Pouquíssimas pessoas votaram. Aí eu falei o seguinte, no próximo encontro, se for falado sobre o Conselho Tutelar, eu não vou admitir nenhuma reclamação, porque vocês não votaram, vocês não participaram, então vocês não têm direito de criticar, porque é de 4 em 4 E, anos que e, você pode.
Fica a não é? dica para nós aqui, né? Às vezes a gente está aqui muito confortável, né? Nesse lugar cômodo e aí acontecem coisas, né? São votadas políticas públicas, acontecem coisas que a gente fica depois aqui chupando o dedo, né? Puxa, a gente não fez nada, né? Nós não soubemos nos posicionar e aí depois não adianta reclamar. E a história mostra isso, né? A história do povo de Deus mostra isso. Mas eu sou assim, aquela positivista, aquela cheia de fé. Eu vejo que sempre existem remanescentes fiéis. Eu vejo que todo mundo que está aí, né, acompanhando conosco, mesmo aqueles que não puderam e fazem parte do movimento, são remanescentes fiéis. São aqueles, né, que Deus tem escolhido, tem levantado para fazer frente a isso tudo que a gente está vivendo. Eu sou muito positiva. Eu gosto de pensar assim, né? Quem está aqui é porque, né, não está sendo está correspondendo a esse chamado, né? E eu queria te provocar, fazer uma pergunta aqui para você, porque eu vejo que também a gente lida com diversos tipos de pessoas, né? Nós somos muito ecléticos, às vezes temos aqueles, né, aquelas pessoas um pouco mais tradicionais que pensam que, de repente, se eu fizer algum enfrentamento, se eu disser que não, se eu botar contra, ou se eu simplesmente chegar lá e botar meu candidato na parede, né? Será que eu vou estar sendo submissa? Será que isso vai estar comprometendo a minha fé, os meus valores, aquilo que eu acredito? Então, minha pergunta para você é essa: um cristão, ele pode se envolver em política sem comprometer a sua fé? Com certeza pode. Com certeza pode. Se ele tiver conhecimento, estiver fundado na palavra, se ele sabe em quem ele crê, no que ele crê. Porque o que acontece é que nós somos cidadãos, como eu falei, cidadãos, nós temos a cidadania celestial, mas estamos aqui na Terra. Nós temos, nós temos direitos e deveres a partir do momento. O que é que diz em João 12? Todos quantos o receberam dele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos Jesus no nosso coração. Nós somos filhos de Deus. Só que mais adiante Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Como eu vou fazer o que ele manda se eu não sei o que ele manda? Eu tenho que saber o que ele manda, né? Não sejam ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, se eu estiver na terra, enquanto eu estou aqui, na sociedade onde eu estou, no meu município, no meu estado, no meu país, se eu vejo que existem questões que precisam ser trazidas, que eu tenho que chamar a responsabilidade um político, claro, com respeito, com amor, isso deve ser feito. Quantos exemplos nós temos? Vamos pegar exemplos do Velho Testamento. Olha só que eu acho um absurdo chamarem de profeta chorão me fugiu o nome dele, meu Deus, por favor, helpem me, ajude. Jeremias, Jeremias. Jeremias, quantas vezes ele chegou e falou coisas duras, quanto ele sofreu, foi para o calabouço, foi para lá, foi para sofreu. Aí a gente chama Jeremias de profeta chorão, mas eu no lugar de Jeremias, eu teria tido estrutura para enfrentar tudo aquilo? João Batista, o que é que João Batista dizia? Houve um episódio no Novo Testamento que Jesus chegou e chamou a liderança religiosa do quê? Raça de víboras. Então, o que ele falou para Herodes? Ele chamou Herodes de raposa. Quando ele chegou na frente de Herodes, antes da crucificação, ele falou: uou, agora estou na frente de Jesus, eu quero ver o que ele vai falar, eu quero conhecer uma pessoa tão questionável, tão polêmica e tão Instigante. instigante. Fale, faça alguma coisa. O que Jesus fez? Ficou calado. Ou seja, a hora de calar, a hora de falar, a hora de plantar, a hora de colher, a hora de chegar a bater na porta do político e dizer: você está defendendo a bandeira errada. Você é cristão e você está defendendo isso? Por que você está defendendo isso? Então, há possibilidade, sim, de se tomar essas posições, claro, com muito respeito e com muita com direção, com base, né? Conhecimento teórico, conhecimento bíblico, né? Se for valores cristãos, conhecimento, né? Fundamento e questionar. Isso é um direito, eu acho que até é um dever que nós temos, porque nós temos que cumprir deveres cívicos. Nós temos direitos, mas também temos deveres. E esse dever cívico não se limita só a votar de 4 em 4 anos em cargos eletivos de âmbito federal, de 2 em 2 no estadual, votar no Conselho Tutelar de 4 em 4. Não, nós temos que cumprir leis, desde que não ofendam a nossa, vamos dizer assim, cidadania celestial.
Peraí, eu como cristã não aceito. O que Daniel fez? Tinha um edito real que tinha que se curvar. Não. Que não podia orar para outros deuses. Não, no tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E eles eram escravos que tinham vindo para a Babilônia, eram pessoas, aqueles jovens de elite e tal. Eles não se curvaram, eles foram para onde? Para a fornalha. Daí eles disseram, não sei se Deus vai nos livrar ou não, mas nós não nos curvaremos. Esses são exemplos. Daniel orou. Foi parar aonde? Na cova dos leões. Mas Deus estava com ele na cova. Então nós não podemos ser covardes. O que vão dizer se eu fizer? Não, nós não vamos sair batendo de frente, dando murro em ponta de faca, como diziam antigamente. Mas nós temos que nos posicionar. Exatamente, isso porque eles estavam em exílio, né? Nós estamos aqui num país que é livre, né? Nossa terra, podemos exercer, né, essa democracia, mesmo entendendo ou não entendendo completamente como significa isso, mas sim, tese, estamos num país livre, graças a Deus, né, num país que podemos exercer também a nossa fé livremente. Eu gosto muito, eu sempre falo sobre isso, né? Quando é oportuno, eu falo, gente, vamos lembrar que a gente está num país livre, vamos lembrar que a gente pode, né, sair, colocar a música no carro lá, num louvorzão bem alto, às vezes a gente se empolga, porque a gente quer mesmo que o outro ouça, que pergunte que música é essa, por que você ouve isso, e é uma oportunidade para a gente falar de Deus, então, assim, aproveitar isso, né, porque a gente sabe que, né, hoje, né, em pleno século XXI, existem muitos cristãos, existem muitos irmãos em outras terras, né, em outros países, que estão sendo severamente perseguidos, duramente perseguidos, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia. Eu sei que isso pode ser um assunto, né, para uma outra live, mas chamar a atenção, né, para essa questão, porque para aproveitar enquanto nós podemos, né, enquanto nós podemos exercer a nossa liberdade, não é? Liberdade de culto, liberdade de democracia, de opinião. De opinião. E se a gente for observar, né, como que só para pincelar um pouquinho, falando sobre cosmovisão, o que é cosmovisão? É a lente através da qual nós vemos o mundo, nós vemos as coisas. E conscientemente ou inconscientemente, a gente se posiciona de acordo com a nossa visão de mundo. E se nós formos observar, eu achei muito interessante que Darrell Miller fala no livro dele, Discipulando Nações. Ele diz que as cosmovisões se propagam horizontalmente. Do indivíduo vai para os discípulos, né? Dos discípulos para a comunidade, da comunidade para a nação, da nação para o mundo. E o que nós vemos? Jesus Cristo, os discípulos, e depois ele diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o cristianismo, a cosmovisão cristã, ela se deu dessa forma. Como é que pode? Como é que pode o cidadão que nasce lá em Nazaré, pode vir algo bom de Nazaré? Né? Aí uma pessoa simples, ele começa, traz boas novas, traz o evangelho, 12 pessoas simples que começam, de repente, século XXI, quantos cristãos há? Não existe a possibilidade de nós nos reunirmos hoje em templos, ou agora de forma limitada, pode, não pode, abre, fecha, mas vejam quantas pelas igrejas, nos cultos, nas missas, etc. Quantos fiéis, quantas pessoas interessadas têm assistido online? Então, a tecnologia em prol do cristianismo, não é? Então, essa cosmovisão, ela também, essas cosmovisões, elas penetram verticalmente em cada esfera da vida, modelando valores, estruturas sociais, instituições de uma cultura, então doutrinas, sejam elas doutrinárias, religiosas. E qual é a cosmovisão que está imperando hoje em dia? Então, isso é uma preocupação que nós temos que ter. E essa questão que o Darrell Miller também traz, dessa separação do sagrado, do espiritual, do secular. Então, se eu separo o espiritual do secular, então eu sou cristã na igreja, nas minhas Deixa eu só atividades. interromper você um pouquinho aqui. Tem tempo, eu não sabia, vai cair daqui a pouquinho e eu
Gente, me perdoa, tinha tempo e eu não sabia, né? Lembra que eu falei que era tudo de primeira aqui, né? Primeira vez, era estreia, então eu peço desculpas para vocês, mas eu estou retomando aqui então, a gente já vai retomar aqui com a Maria Cristina também, para que a gente possa concluir então o que ela estava falando, né, sobre cosmovisão. Me perdoem, deixa eu tentar restabelecer aqui com ela então rapidão. Podem deixar os comentários de vocês aí, se tiverem alguma consideração a fazer. Agora, enquanto ela entra, eu tenho tempo de ler aqui, mas eu estava vendo a participação de vocês, muito legal ter tanta mulher que se importa. Nós temos alguns meninos aí conosco também que eu vi, né, que estavam entrando. Vamos só deixar ela entrar aqui, a gente vai restabelecendo enquanto ela entra. Ah lá, ela já está ali. Vou só mandar de novo um convite aqui. Ah, sim, sobre as referências dos livros que ela indicou, tá? A gente vai colocar ali na hora que eu publicar, eu faço a descrição. Tem alguns livros também que eu gostaria de indicar, falando sobre isso, né, de cosmovisão e tudo mais, e a gente vai indicar. Oi, Maria Cristina, perdão, tinha tempo e eu não sabia, Ah, mas mas já estamos restabelecendo aqui, a gente se tá? empolga e vai falando, né? A gente gosta de falar, ó, pessoal, a gente estabeleceu um tempo aqui, mas eu falei, poxa, vamos deixar passar um pouquinho, né? Um papo tá tão bom, tá tão gostoso, estamos aprendendo tanto, né? Então tem algumas pessoas entrando aí. Só vou te pedir para esperar um pouquinho para continuar, para que essas pessoas possam ir entrando. E enquanto isso, eu gostaria de que você me falasse sobre o livro. Você mencionou, acho que um ou dois livros, e tem o pessoal aqui pedindo, olha, passa a referência dos livros. Discipulando Nações, né? Depois eu Discipulando coloco na descrição, as Nações de Darrell Miller, não tem problema nenhum. Família, Fundamento de uma Nação, Uhum. Template Social do Antigo Testamento, Família, Fundamento de uma Nação, né? Esse e da Landa Cope, né? O template do Antigo Testamento, né? Do, isso, o Template do Antigo Testamento é da Landa Cope. isso. Eu comecei a ler ele. E, gente, achei o máximo. Aí, como eu estava com pouco tempo, se vocês, né, vocês que estão nos acompanhando aí, quiserem dar uma espiadinha também no YouTube, lá nos vídeos da Landa Cope, gente, ela é divertidíssima, é uma graça, é querida. Ela fala de assuntos difíceis, mas dando risada, com uma leveza, ela é ótima. Então, procurem, né, os vídeos da Landa Cope lá no YouTube e vocês vão ver, não é tempo perdido. A gente aprende muito sobre política, justiça, cidadania, cosmovisão cristã. Mas vamos retomar lá, então, o pessoal vai entrando. Você estava falando sobre cosmovisão cristã. Você estava falando como é importante, né, nós termos uma visão holística da sociedade, em que em todos os patamares a gente precisa enxergar o reino de Deus, não era? Exatamente. Então, o que acontece, que eu até me equivoquei, existem doutrinas religiosas, abstrações filosóficas ou teorias científicas que são influenciadas pela nossa visão. E o que nós vemos? Isso. Elas são transmitidas como? Elas são transmitidas através da música, através de livros, livros mesmo de ficção. E o que nós vemos que está imperando hoje em dia? Hoje em dia está imperando muito o misticismo, está imperando muito a flexibilização das relações de família, que a sociedade está seguindo. Ela evidencia que cosmovisão? Isso vai ser tema para uma próxima live, mas é só para incitar a curiosidade. Mas está seguindo a Sim. cosmovisão bíblica? Quem é mais antigo, né, que não é o seu caso, mas quem é mais antigo assim como eu, ou mais antigo do que eu, o que acontece? As pessoas que têm mais idade, havia época em que os filmes,
Vamos dizer, deixa eu até dar um exemplo que meu irmão deu hoje. Ele falou, filmes como... Você nem sabe do que se trata. Existia um seriado muito antigo chamado Bonanza. Era do Eu Velho sei Oeste. sim. Ah, já ouviu? Então deve ser Eu não famoso. assisti, né? Mas eu sei de ouvir falar. Ouvi falar, né? Então, todos os filmes do seriadinho, eles tinham uma lição moral, elas tinham um fundamento moral, elas tinham eram valores que eram semelhantes aos nossos. E com o passar dos anos, a gente observa isso assistindo filmes dos anos 60, 70, 80. Nós vemos os filmes agora, meu Deus, que mundo é esse? Eu fico pensando, os desenhos animados que se assistia antigamente, e os desenhos de hoje, eu não estou dizendo, que saudade daquele tempo, eu estou falando do conteúdo dos desenhos. Existiam muitos desenhos bobinhos e violentos, enfim, pica-pau, umas coisas que não têm o menor sentido, mas enfim, Sim, vejam só como a coisa degenerou. E esses dias eu estava assistindo um desenho animado, como não tem criança em casa, eu passando um controle remoto, e o desenho animado era uma musiquinha, um cenário lindíssimo. Primeiro que tinha muitos que eram com monstros, umas figuras bizarras. Aí um que era bonitinho, meiguinho, fui ver, vamos ver do que se trata. A criaturinha lá, a menininha, cantava uma musiquinha. Faça tudo o que você tiver vontade de fazer. Você faz, o que importa é a tua vontade. Ou seja, indiretamente, está ensinando a desobediência, a insubordinação à autoridade. Então, vejam como tudo é muito sutil. Qual é a cosmovisão que está preponderando? E a gente observa também vozes que têm surgido, vozes conservadoras que têm surgido na mídia, não necessariamente cristãs, mas que defendem valores judaico-cristãos, como eles são criticados, como eles são afrontados. Eu não preciso nem citar nomes aqui. E sim. como eles têm que ter subsídios para poder enfrentar os embates. E como, graças a Deus, eles têm tido. Nós temos ícones, nós temos pessoas para as quais a gente realmente bate palma, que tem estrutura. Isso que nós precisamos. Nós precisamos de tanto da palavra quanto conhecimento, né, nas nossas áreas de atuação, ou naquelas que nós pretendemos atuar. Porque essa dicotomia que eu estava falando entre o espiritual e o não e o secular, eu sou espiritual na igreja, eu leio a Bíblia, eu vou à missa, ou ao culto, ou à escola bíblica dominical, à Sim. catequese, eu dou catequese, ou eu dou aula de escola dominical, mas quando eu saio dali, eu sou a Cristina que leva a vida. Desculpa, eu nem gosto dessa. Mas, enfim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu assumo os valores que afrontam o meu Deus. Exatamente. Aham. Eu estava pensando sobre isso também quando você começou a falar sobre cosmovisão, né? E isso é algo histórico, né? Há séculos, alguns séculos atrás, até ali a Reforma Protestante, a sociedade ela não colocava as esferas, né, de conhecimento em caixinhas. Então nós tínhamos um teocentrismo. Então tudo partia do conhecimento de Deus, né? Para outras ciências, então para ciências humanas, para ciências exatas, para o direito, para a política, né? Essa coisa de nós vermos as esferas sociais em caixinhas separadas, ela é de alguns séculos para cá. É, Então, a gente aprende a pensar dessa forma também, né? Então, eu sou uma no culto, na igreja, eu sou outra no meu trabalho, eu desenvolvo outra faceta, e não é assim que Deus nos chama a sermos, né? Então, essa cosmovisão, essa visão múltipla do mundo e de como nós enxergamos o mundo, ela precisa passar pelas lentes das escrituras, né? Eu vejo isso. Então, a minha preocupação com a política, a minha preocupação com o meu trabalho, com a sociedade, não sei, com o meio ambiente, todas essas coisas precisam passar pelo filtro, né, das lentes das escrituras. Eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de falar, que eu falo aqui em família, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com o lixo, né? E separa a tampinha, e separa o plástico, e separa isso. E uma vez meus filhos perguntaram, mas mãe, por que você se preocupa tanto com isso, né? E aí eu pude falar, eu falei, gente, eu creio que todas as coisas foram feitas por Deus, para Deus, e são feitas para glorificar a Deus. Eu não posso, né, agir de uma forma, né, então, como eu me relaciono com as escrituras, como eu sou uma cidadã ética que paga os meus impostos, isso aqui,
se eu me relaciono mal com a natureza, né, que foi algo que Deus criou. Então, como eu me relaciono com o meio ambiente? Como eu me relaciono com a natureza? Enxergando que há Deus nisso, enxergando que Deus está ali. Então, parece que são coisas distintas, mas eu acho que é mais um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, né? Unir esse universo todo, tudo isso que está à nossa volta, sob uma ótica apenas. Né? E a política é uma faceta dessas. Né? A política é um aspecto que nós também precisamos olhar com essas lentes, não é mesmo? E aí vem a nossa participação política, aí vem o nosso engajamento. Então, né, para mim funcionou muito eu olhar, né, para a política, para a minha participação nas esferas públicas com esse olhar. Enquanto cidadã, né, a gente costuma dizer, nós não somos cidadãos daqui, esta não é a nossa casa, nós vamos para lá. Espera aí, nós vivemos aqui e agora, foi nesse lugar que Deus nos colocou, não é mesmo? É verdade, muitas vezes nas igrejas, né, principalmente igrejas evangélicas, né, eu estudei em colégio católico muitos anos da minha vida, mas falando agora de cultos evangélicos, a gente observa muito quando se fala, e a Landa Cope também coloca isso no livro dela, quando se fala em Moisés, saíram do Egito e foram para Canaã, nós estamos saindo dessa sociedade, desse mundo e vamos para Canaã celestial. Mas espera aí, Deus está falando, ali é história, ali são fatos, ali é Deus se revelando, é Deus ensinando, é o dia a dia deles, a interação, é a relação interpessoal. E nós precisamos às vezes, muitas vezes, deixar de espiritualizar as coisas que não são. Existe o concreto, existe o espiritual, mas nós não podemos espiritualizar tudo. E Deus precisa porque ele decidiu, eu não sei, eu sempre falo para ele, Senhor, eu não sei por quê, mas o Senhor precisa porque ele decidiu nos usar. Então ele precisa da nossa disponibilidade, né? Então é isso que nós precisamos nos dispor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Em que esfera da sociedade o Senhor quer que eu haja? Eu vou dar um exemplo agora, para concluir, né? Sim, fica à vontade. Obrigada, eu vou dar um testemunho. Quando eu saí do Tribunal de Justiça, não vem ao caso agora exatamente, eu pedi minha exoneração do Tribunal de Justiça e pensei assim, eu vou me dedicar a Deus. Sei lá se missão, sei lá o quê, eu vou me dedicar diretamente a Deus. Assim, alguma coisa assim. Aí eu estava numa reunião e uma pessoa que não me conhecia, ela falou assim, sabe de uma coisa? Deus está me mostrando que, eu não sei, você vai fazer direito. Aí eu falei, tá brincando comigo. Eu só pensei assim, puxa, essa não dormiu bem, essa pessoa está confusa. Eu acabei de sair, terminei saí sou assistente social, pedi exoneração. Agora eu vou ter tempo para dedicar a Deus. Eu não vou fazer outra faculdade. Resumindo a história, isso foi no começo de um ano. Quando foi no final do mesmo ano, eu estava fazendo vestibular. Uau! Eu fiz vestibular, fiz direito, fiz exame de ordem, aí já entrei na faculdade sabendo qual era o tema do TCC, já fiz o cursos de especialização, sempre pensando, e sempre aquela coisa, Senhor, eu não sei, Senhor, eu preciso mais, eu tenho que ser útil, eu tenho que aprender mais, e fui fazer mestrado, e trabalhando sempre, acabei me envolvendo, não veio agora ao caso, em N frentes, anos da minha vida trabalhando com criança e adolescente, na defesa de direitos de criança e adolescente, quer dizer, mas eu falei, Senhor, estou me dedicando a Ti, esse é o tempo, eu vou dedicar o meu tempo para Ti. Eu pensei que eu poderia ser, nunca pensei em ser, mas um exemplo, jocomeira, ir para uma missão, para um grupo de missionários, alguma coisa assim. Sim. Mas não, me queria aqui. E onde Deus te quer? Eu faço essa provocação às pessoas que ainda estão aqui. Onde Deus te quer? O que Deus quer que você faça? Em que espaço Ele quer que você participe? Será que Ele quer que você controle o orçamento público do município? Será que Ele quer que você participe do Conselho dos Direitos? Será que Ele quer que você acompanhe o trajeto de um político para levar trazer para o grupo e levar reivindicações? Será que Ele quer que você fique na retaguarda orando, buscando a direção de Deus? Será que Deus quer que você seja uma pessoa que vai ministrar conteúdos para aquelas pessoas interessadas em se engajar politicamente? Pergunte para Deus.
ele tem Nossa, prazer. muito legal. Nossa, muito legal você dizer isso, muito legal, porque essa história de a gente pensar em caixinhas, né? A gente acha que às vezes é tão óbvio. Preciso largar o meu trabalho secular, eu preciso largar a minha faculdade, servir a Deus, estar em missões. Não é assim, né? Muito legal você compartilhar esse testemunho. Me fez lembrar, eu não consigo encontrar aqui agora, mas para quem estava falando em livros, né? Uma vez eu li um livro que marcou muito a minha vida, também decidiu algo ali, eu estava para decidir algo, encaro, não encaro. Um livro que chama-se Enraizado. Ele faz uma analogia entre o sistema de raízes de uma árvore, né? E ele desenvolve falando sobre os lugares secretos onde Deus desenvolve você. Né? O sistema de raízes ele é um sistema complexo. Ele não é um sistema que se desenvolve assim linear, né? Elas se embaraçam, se emaranham e acabam, né, sustentando aquela árvore que é linda, que é bonita. E da mesma forma Deus faz isso conosco. Então, às vezes, Ele está nos levando por um caminho, dando uma direção, né? Que não parece óbvia, né? Que não, Deus, mas como que o Senhor vai me desenvolver nesse lugar? O meu sonho é servir ao Senhor e ser missionário na África. A gente não precisa estar lá, né? Porque a gente só precisa corresponder, né? Então, achei extremamente válida essa colocação que você fez, né? Senhor, eis-me aqui. Então, que É, fique nessa essa reflexão para a gente mesmo, é, onde Deus quer você, onde né? Deus quer que a gente esteja, exatamente. Porque tem uma. Eu achei interessante esse raciocínio aqui. Em toda ação e omissão, ou estamos contribuindo para o despedaçamento do mundo, ou estamos participando com Deus da transformação do mundo para refletir a sua justiça. A renovação pode acontecer quando cristãos estão comprometidos a viver a sua fé, vendo o mundo como Deus vê. Então, a minha pergunta é: nós estamos vendo o mundo como Deus vê? Nós estamos disponíveis para abrir a nossa visão, para mudar a nossa visão do mundo? Não, mas eu penso assim, a minha família sempre pensou assim, é tradição da minha família. Ora, mas quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque nem sempre é fácil. Deus disse, não disse, pegue o seu ramalhete de flores e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Então, é isso que nós temos que fazer. Buscar essa visão de Deus. Deus, como sou com Deus? E eu estava orando, e eu falava. Aí, acabou a oração. Amém. Fui embora. Aí, eu abri a Bíblia, eu peguei um versículozinho, estava escrito assim, cala-te, escuta-me, e eu te ensinarei a sabedoria. Amém. A parte mais importante da oração, né? A resposta. A Landa Cope fala isso também, né? A parte mais importante de uma oração é o saber ouvir. Então, Um outro autor que eu estava lendo também falou sobre isso. Você ora, fala, mas você para ouvir. é, esse, Muito bom. esse que é o nosso desafio, porque nós, ainda mais agora nessa era cibernética que nós estamos, nós apertamos o botão, nós isso, nós aquilo, às vezes não dá certo, né, Joyce? Pessoas, É verdade. eu não consegui acessar, enfim, mas o que acontece? Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo automático, mas espera aí, nós estamos parando para ouvir Deus, é isso que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Nós temos que parar, sossegar. Sossegar. Sossegar, que eu digo, não é sentido de ficar deitado na rede, mas, Senhor, me mostra, me dá direção. Não tomar a iniciativa quando a gente não tem certeza. E esperar que Ele nos oriente. Nós temos que ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus. Foi exatamente o que eu vi aqui, um comentário da Simone Costa. Ouvir a voz de Deus. Nós temos que buscar a visão do reino. É isso que nós precisamos, segundo a Janete. Nós precisamos, É isto que nós isso. precisamos. Nós somos servos. Uau. O que é que o servo faz? O servo não toma iniciativa. Ele não toma iniciativa. Ele segue a voz do seu Senhor. E se eu digo que ele é meu Senhor, eu sou serva. Só que ele é tão lindo que ele diz assim,
Peraí, eu não, Cristina, eu não vou te chamar de serva, eu vou te chamar de amiga, porque você vai ser minha amiga se você fizer o que eu te mando. E o que é que ele manda nós fazemos nos dias de hoje? Senhor, eu quero estar atenta para ouvir o que estás falando à tua igreja. Tudo o que tens para dizer, dize. Eu quero obedecer. Será que isso é verdade nas nossas vidas? Eu gostaria de ensinar, porque senão eu não paro mais. Amém, amém, amém. Muito obrigada pela sua Imagina, participação. eu agradeço ter Vamos ficar então, né, com essa mensagem linda. Isso me faz lembrar aquele versículo lá em Josué, né? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois eu, o Senhor, né, sou o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Maria Cristina, uma honra ter você, né, abrindo a nossa primeira live. Pessoal, fica conosco, segue lá o Instagram do Mulheres que Se Importam, divulguem a página, porque nas próximas semanas a gente vai continuar com esse sistema de lives, trazendo para você informação, conhecimento da palavra e como a gente pode fazer o nosso papel, né, de cristãos engajados na sociedade de uma forma corajosa, consciente, né, e com muita revelação do Senhor. Muito obrigada e até a próxima. Sou eu que Tchau, agradeço. tchau. Tchau, tchau.